Fala pessoal que segue o canal do Criando Infância. Hoje eu vou tratar aqui com vocês um assunto que é muito recorrente, principalmente em crianças com idade ali, de 4 a 6 anos. E é, quando se preocupar com a letra feia da minha criança? Em primeiro lugar, eu preciso dizer que isso é muito subjetivo. Que uma letra feia para um adulto não é uma letra feia para uma criança. Principalmente nessa faixa etária que eu falei para vocês, de 4 a 6 anos. É uma faixa etária que a escrita ela ainda está em desenvolvimento. Ele vai ficar pronto para começar essa atividade lá por volta de 7 anos. Então, se você já gostou dessa introdução, manda esse vídeo para quem merece ouvir. Eu sou a Susan, terapeuta ocupacional, psicomotricista e mestrando na área de educação. E se você não quer perder nenhuma novidade do canal, já se inscreve e ativa o sininho das notificações. Para a letra feia de uma criança, nós temos alguns sinais importantes a ser considerados. Mas eu gosto sempre de frisar aqui no canal, já que a gente está com um bloco aí indispensável quando a gente fala de escrita, é que esses sinais eles devem ser observados em uma criança com mais de 7 anos. Antes disso, a criança ainda está em desenvolvimento da escrita e nem era para ela estar fazendo essa atividade. Era para estar brincando, subindo em árvore, correndo, brincando de guerrinha de almofada, de empurra-empurra. Era para estar fazendo outras brincadeiras, mas estimulando, obviamente, a escrita a partir aí desde pequenininho, né? Dá para estimular de diversas formas. Mas há alguns sinais que devemos ficar de olho na nossa criança se ela apresenta. O primeiro é se há dor, se há uma queixa de fadiga quando ela está escrevendo. É normal que a criança, no início da atividade, quando ela está aprendendo, ela tem ali um incômodo, claro, é uma atividade que ela nunca fez, então ela pode se desorganizar, pode sentir um pouco de incômodo, e até muitas vezes trocar de mão nesse início, mas isso também não é comum. Então, só aí a gente já tem duas coisas para observar. Se ela está escrevendo e a dor o tempo inteiro, né, ou uma fadiga muscular um pouco mais rápida, ou então se ela fica trocando de mão. Nas crianças menores eu estou falando ali com 2, 3 anos, é normal que essa criança troque essa mão, porque ela ainda não tem uma dominância, ou seja, ela ainda não decidiu qual que é a mão que ela vai usar para o resto da vida. Então, ela testa mesmo. Ela faz um teste, faz outro. Porém, a partir ali de uns 7 anos, nós precisamos ficar atentos, porque já era para ela ter decidido essa dominância de mão e também já ter uma estrutura corporal um pouco mais efetiva para usar durante a estratégia de atividade, né? Uma outra coisa que é um ponto muito importante, devemos ficar de olho, é se essa letra, mesmo com muito estímulo, ela não melhora. E quando eu falo muito estímulo, eu não estou falando com a quantidade de coisas que a criança tem para fazer na escrita, mas sim com o tempo que decorreu. Então, se eu estou estimulando ali uma criança, né, que já era para estar escrevendo, depois de 3, 4 meses, essa letra que continua feia, ela ainda relata dor. Então, é hora da gente olhar com mais cuidado, com mais cautela, para ver se não tem ali habilidades motoras pré que precisam ser estimuladas antes de fato a gente escrever, né, e passar para esse passo mais importante. E geralmente a gente já começa a observar isso quando a criança está pintando. A pintura dela também vai ser um pouco mais descoordenada, ela não consegue ficar entre linhas. Então, todos os sinaizinhos que a gente vai somando, 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 e depois de 7 anos eles ficam muito evidentes, tá? E pegando o gancho aí dessa dificuldade de coordenação, então, quando a criança está pintando, se ela tem uma dificuldade na escrita, que é uma habilidade de coordenação motora fina, de destreza, que também envolve sistema visual, perdão, ela vai ter dificuldade em habilidades em outros locais também. Então, por exemplo, se ela vai vestir uma roupa e precisa fechar um zíper, vai ter dificuldade na alimentação, na hora de pentear o cabelo, na hora de escovar os dentes. Então, é importante que a gente olhe para os outros contextos, não só dentro de sala de aula, para que isso fique mais evidente, mais fácil de ser estimulado, enfim, de procurar ajuda nesse contexto, tá? Encaminhada com a nossa parte de esforço e de dor, é uma lentidão na escrita. A criança com dificuldade, né, nesse contexto, ela vai demorar muito mais do que as outras crianças para fazer uma atividade. Eu lembro que na minha idade escolar, a gente tinha muito aquela questão de vamos ver quem copia mais rápido da lousa.
Hoje os tempos são outros. Muitas vezes a gente já não tem lousa na sala de aula, ou então tem uma lousa digital que traz a apostila, o livro pronto, ou a gente vai usar uma apostila na mesa. Então, a cópia, ela está um pouco mais escassa, mas ela ainda existe. Então, é o momento exato que a gente vai perceber essa lentidão da criança, como que ela está fazendo esses movimentos, principalmente na letra cursiva. Então, fica atento aí, não só na parte de rastreio ali, visual, enquanto ela está na apostila, mas nessa lentidão da escrita, que é um ponto muito importante. E para finalizar esse bloco de sinais de alerta, eu considero esse o mais importante, que é um olhar da terapia ocupacional, que é quando isso começa a afetar de fato a vida dela. Então, não afeta somente na hora da escrita, afeta a autoestima. Por exemplo, a criança vai fazer uma atividade e ela já não quer, porque os outros amigos terminam antes dela. É uma atividade que ela vai lutar, que ela vai fugir, que ela vai ficar triste na hora de fazer, não é prazeroso. Lembrando que para a criança tudo precisa ser lúdico, tudo precisa ser prazeroso, para que ela tenha um desempenho eficaz, né? E fique contente também com essa brincadeira. Então, a partir do momento que isso atrapalha a autoestima, já passa aí, né? Não é somente mais um trabalho da escola ou da família, a gente precisa envolver uma equipe multidisciplinar, entrar com um psicólogo, entrar com um terapeuta ocupacional e às vezes até com um psicopedagogo, para a gente analisar de fato, né, o que está acontecendo, quais são as partes motoras que precisam aí ser trabalhadas e tudo mais. Alguns professores, algumas famílias conseguem observar essas dificuldades antes de chegar nesse momento da dificuldade na autoestima, né? Então, se isso for observado antes, já procura ajuda. Já vai atrás de um terapeuta ocupacional para que ele possa fazer aí as adaptações necessárias, muitas vezes os exercícios, as brincadeiras também, para que essa escrita se desenvolva com mais propriedade possível. A percepção é muito importante e ela começa através do professor, que é onde essa criança passa a maior parte do tempo. Muitas vezes os pais estão cansados na hora que vão fazer a lição de casa e muitas vezes passa desapercebido. Então, novamente, o papel do professor é muito importante nesse contexto, não somente ali, né, de acadêmico, mas de desempenho de vida. Vamos ficar atentos ao estudo dessa criança e também fica ligado aí nas dicas dos canais que eu vou trazer muitas novidades em relação a esse contexto. Eu espero que vocês tenham gostado. Envia aí se alguém merece ouvir esse vídeo e até o próximo.